Olá, irmãos. Eu estou gravando esse vídeo por causa de uma carga que está no meu coração, que tem a ver com a participação dos encontros da igreja, dos ajuntamentos. A começar dos ajuntamentos menores, como da igreja na casa, mas principalmente com respeito ao encontro geral. Eu tenho ficado inquieto quando chego no encontro geral, às 18 horas, e não temos praticamente ainda ninguém. E depois, 6h30, depois às 7, e aí nós vemos um grupo considerável de irmãos, mas muitas vezes não a totalidade dos irmãos, ou pelo menos daqueles que realmente poderiam estar nos encontros da igreja. E eu fico me perguntando, por que será que os irmãos não estão motivados a ir ao encontro da igreja? Eu estava pensando neste texto que eu gostaria de ler aqui para você, de Hebreus capítulo 10, versículos 24 em diante, né? Versículo 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na verdade, esse texto aqui me estimula mandar este recado a você, irmão, que às vezes está desanimado. Eu espero que você escute isso hoje, na quinta-feira ou antes do sábado, para que você seja estimulado a estar no ajuntamento da igreja. A palavra do Senhor diz que não é para a gente deixar de congregar, como é costume de alguns, e antes fazer a admoestação. Eu estou aqui para fazer essa admoestação como a palavra de Deus está me ordenando fazer. Eu achava interessante porque a gente pensa assim, às vezes eu mesmo pensei, esse texto ele não se aplica muito, porque congregar significa estar unido à igreja, e a igreja não é uma reunião, né? Só que o sentido do texto ele é forte, porque a palavra grega é epizunegoge, que significa uma reunião em um lugar, uma assembleia, ou seja, um ajuntamento realmente da igreja, não é? Então a gente não pode, a palavra de Deus está dizendo que não podemos deixar de nos reunirmos como igreja. Olha que coisa interessante. É claro que se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei, disse Jesus. Então qualquer ajuntamento, ele vale. Só que nós somos um corpo e precisamos ser unânimes. Quando definimos que vamos fazer um encontro geral, esse encontro geral é do corpo. E aqui não tem um que tem mais compromisso do que o outro. Todos precisamos ter este compromisso, essa alegria e essa motivação. E eu às vezes fico me perguntando, por que será que parece que muitas pessoas seguidamente estão sendo desestimuladas? Eu tenho algumas indagações sobre isso e acho que tem algumas possibilidades. Às vezes tem alguns que não estão indo por falta de ânimo. Se é o seu caso, se você se encontra desanimado, pensa naquela figura simples de que um carvão, se ele está se apagando, né, uma brasinha está se apagando, a possibilidade dele se apagar vai ser muito maior se ele ficar separado do ajuntamento. Ou, às vezes, é porque a reunião não é tão interessante, né? Hoje nós vivemos mesmo em dias de muita concorrência com a internet, com os shows que estão em vídeo. Você tem, vamos dizer, uma igreja virtual à sua disposição em quase qualquer lugar, cultos interessantes, cantores que cantam belamente, muito bem afinados. Você tem pregadores que impressionam e que são excelentes pregadores. Então existe uma concorrência. Além disso, muitas vezes a falta de estímulo também tem a ver com o cansaço. Eu estou cansado, eu não posso ir porque eu estou passando mal. Olha, irmãos, nós queremos que você vá, mesmo que não estiver passando bem. Quantas pessoas têm sido curadas na reunião, não é? Às vezes estamos orando uns pelos outros. O cansaço
Quantas vezes nós estivemos cansados e abençoados em algum lugar porque estivemos junto com os irmãos reunidos. Às vezes é o calor, alguns falam, puxa, está muito quente. Olha, gente, cada vez mais nós estamos nos tornando pessoas moles, essa é a verdade. Antigamente não tínhamos carros, íamos a pé ou de bicicleta, o calor era basicamente o mesmo, quer dizer, não tem limite. Então nós precisamos reagir contra o cansaço, contra a comodidade, para podermos estar juntos, porque é importante. Ou, às vezes, é por conta de falta de compromisso. Queria dizer algo ainda com respeito a essa questão. Às vezes a reunião não é tão interessante. Essa concorrência está muito grande, às vezes alguns estão projetando louvor, uma coisa assim mais bem ensaiada, porque às vezes, olha, irmãos, nós temos uma fé com respeito à reunião dos santos. A palavra de Deus fala, quando vos reunis no mesmo lugar, cada um tem. Então, se você quer uma reunião mais interessante, entenda que a reunião da igreja, o encontro da igreja, não é um encontro para você simplesmente receber, mas para você dar. A palavra de Deus diz que cada um tem revelação, outra língua, profecia. Então, você precisa se preparar para o encontro da igreja durante a semana. Vá em oração, vá pregar o evangelho, se prepare para ter o que dar, para ter o que estimular os seus irmãos. Por quê? Porque nós não queremos realmente uma reunião que seja elaborada, cheia de liturgia, como se fosse um show. Não, irmãos. Nós queremos uma reunião onde os cristãos, onde os crentes, os discípulos de Jesus se reúnem com o desejo de estar uns com os outros diante de Deus para se edificarem. Agora, eu acho que pode estar acontecendo é que alguns não estão realmente priorizando o reino de Deus. E aí nós precisamos, irmãos, você precisa avaliar o seu coração. Como anda o nível do seu compromisso com respeito ao corpo, com respeito à igreja do Senhor. Então, quando a igreja está reunida, você tem que pensar assim, eu tenho um compromisso. O presbítero não pode ter mais compromisso do que nenhum dos irmãos, nem os líderes, nem os discipuladores. Nós precisamos ser unânimes no nosso compromisso. Então eu gostaria muito de pedir a você que se planeje, nós vamos ter um encontro da Igreja de Cristo no sábado, é 18 horas, planeje o seu tempo para você chegar no horário, e nós temos um tempo ali informal, sim, quando chegamos de 18 às 18h30 mais ou menos, para os irmãos se relacionar, orar espontaneamente uns com os outros, começarem a profetizar, para atrair a presença mesmo do Espírito Santo, abrindo o coração uns com os outros, tendo aquele tempo de alegria e maior ainda informalidade. Então eu desejo muito que você atenda esse apelo, que você tenha atitude, em nome de Jesus, neste final de semana. Vamos nos alegrar para estarmos juntos nesse final de semana. O Senhor vai nos visitar, o Espírito Santo vai te consolar, e vai te usar para você profetizar sobre os outros irmãos também. Amém? Em nome de Jesus.